Alexandre de Moraes intimou Pablo Marçal para prestar depoimento na Polícia Federal dentro de 24 horas e interfere brutalmente na eleição de São Paulo. Essa interferência eleitoral é absurda por 3 razões que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para vocês a notícia, vou apresentar uma ressalva, vou mostrar os 3 absurdos e vou contar qual é a solução contra esse regime de censura, de atuação indevida, de interferência eleitoral a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal. Vou analisar tudo isso com você, mas antes, curte o vídeo, segue o canal, nos acompanha para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe e deixa aqui o seu comentário que eu quero ouvir a sua opinião. Acompanhe aqui a notícia comigo. Moraes intima Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas por uso do X durante a proibição do uso do X no Brasil. Ministro argumentou no despacho que a Polícia Federal identificou intensas atividades dos perfis do Marçal desde a quarta-feira, dia 2. E o caso foi compartilhado com o TSE. Aqui tem vários absurdos, a gente vai mostrar 3, fica aqui comigo. Vamos antes dar uma olhadinha na notícia aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, não é o ministro Alexandre de Moraes com o chapéu de ministro do TSE, da Justiça Eleitoral. Não, ele não está mais atuando no TSE. Agora ele está atuando aqui com o ministro do Supremo. E ele determinou que o Pablo Marçal preste depoimento em 24 horas sobre o uso da rede social X, antigo Twitter, durante o período de proibição do seu acesso no país. Mais ainda, Moraes cita a possibilidade de cassação do registro do candidato Pablo Marçal, porque haveria indícios de que ele teria cometido um abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação, sendo uma grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Aqui ele usa a linguagem bem aqui moralesca, né? A linguagem bem de Alexandre de Moraes. Você vai ver essa linguagem carregada aqui em seguida. Ele fala que a Polícia Federal estava monitorando casos extremados e com a finalidade, especialmente os casos em que eram feitos posts no X, com a finalidade supostamente de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com discurso de ódio, atos antidemocráticos, é bem a linguagem do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele fala que o Pablo Marçal divulgou uma notícia falsa contra um adversário no X. Essa é basicamente a notícia. Agora eu preciso fazer uma importante ressalva para você. Eu não vim aqui falar de Marçal, eu não vim aqui avaliar a conduta do Marçal. Eu tenho uma candidata em São Paulo, que é do Novo, que é a Marina Helena. Cada um vota em quem quiser. Eu tenho a minha candidata, defendo o voto nela, na Marina Helena. Agora, o que eu vou fazer aqui é analisar a postura, o comportamento de Moraes, a atuação indevida de Moraes, interferindo brutalmente nas eleições. O ponto da minha análise é Moraes. Em relação a Pablo Marçal, se ele cometeu crime, ele que pague, ele que responda. Essa sempre foi a minha postura e ele que seja investigado, contudo, de acordo com o devido processo legal. Não com medidas arbitrárias e não por meio de atos que significam, que importam numa interferência eleitoral indevida. Exatamente a partir das autoridades que deveriam tutelar a correção do processo eleitoral. O meu ponto aqui é o absurdo da atuação do Alexandre de Moraes. Vamos fazer essa análise em 3 pontos. Primeiro ponto, observa o momento em que isso está acontecendo. O momento em que essa ordem está sendo dada, aí com prazo de 24 horas, é um dia antes da eleição. Gente, isso é absurdo demais. E vamos fazer uma comparação. Você lembra quando o Sérgio Moro, na Lava Jato, uma semana antes da eleição, ele trouxe à tona um depoimento do Palocci que implicava Lula, que implicava o PT? Ele juntou nos autos do processo público no momento certo. A gente sabe que o processo criminal tem um rito, tem fases, tem procedimentos. E no momento que era necessário juntar esse termo de depoimento do Palocci, esse termo de colaboração do Palocci, foi juntado. Por que era necessário? Porque a gente ia ter uma audiência em que ia ser ouvida o réu, a defesa, os investigados, e eles tinham o direito de saber o que existia contra eles, então foi juntado o termo de colaboração. Contudo, a imprensa, a grande mídia, o STF atacaram brutalmente a Lava Jato, destruíram o Moro por conta disso, como se fosse uma interferência eleitoral. E o Moro fez o que era certo, tecnicamente certo naquele momento. E, aliás, ele juntou um termo de colaboração de mais de 10 do Palocci, o que mostra que não tinha a ver com o processo eleitoral, tinha sim a ver com o processo criminal. Mas o Moro foi destruído, como se ele estivesse interferindo nas eleições. Mas ele estava no processo criminal de incumbência dele atuando corretamente. Agora não. Agora não tem um procedimento correndo no STF. Não. Veja que o Moraes pinçou Pablo Marçal. Tem várias pessoas usando o X. Por que ele pinçou Pablo Marçal? E por que agora? Veja ainda a ironia do momento. O X,
Ele está querendo voltar a funcionar no Brasil. Ele pagou uma multa multimilionária. Ele apresentou o representante legal. Ele cumpriu todos os requisitos que o STF colocou para ele. E ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes está proibindo, não está permitindo que o X volte a atuar no Brasil. A ponto de uma colunista e comentarista da Rede Globo ter dito que o Moraes está fazendo é impedir que o X volte a funcionar antes das eleições. Justamente o X, o ex-Twitter, que é uma plataforma com ampla liberdade de expressão em que a direita faz barulho, em que a direita prepondera. Aí o X está banido até a eleição, até a colunista falou que esse era o objetivo do ministro Alexandre de Moraes, o que caracteriza indícios fortíssimos de uma interferência indevida no processo eleitoral a partir da atuação do ministro Alexandre de Moraes, e ele não tem tempo para liberar o X, apesar de todos os requisitos exigidos pelo STF terem sido cumpridos pelo X, mas aí ele tem tempo, vejam bem, de agora atuar contra o Pablo Marçal e determinar que ele seja investigado, com prazo inclusive de 24 horas. Gente, isso é absurdo demais. É 10 vezes pior, é 20, é 100 vezes pior do que aconteceu lá na Lava Jato, quando o Moro juntou o termo de declaração do Palocci no processo uma semana antes da eleição. Porque aquilo lá tinha um sentido, tinha uma lógica. Aqui não tem. Tá pensando o Pablo Marçal dentre um monte de gente, não tem tempo para liberar o X, mas aí tem tempo para investigar o Pablo Marçal e para ouvir ele especificamente. E isso, um dia depois do candidato, que é um líder das pesquisas de São Paulo, junto com 2 outros ali, está na liderança das pesquisas, e justamente um dia depois ele ter gerado uma audiência num podcast de mais de 1 milhão de pessoas, o que é algo que era impensável numa eleição municipal. Então ele tem um grande protagonismo, e aí o STF simplesmente vai lá e manda ouvir ele na Polícia Federal, numa atuação aí do STF, num inquérito criminal, sem que existisse uma razão para ser isso nesse momento, podia ser semana que vem. E mais, mandam apurar a situação dele como se fosse um abuso de meio de comunicação. Sabe quando que aconteceu um abuso de meio de comunicação descarado e eu não vi a atuação do STF? Recentemente, ali nessa eleição, nesse processo eleitoral, ali no período de pré-campanha, no dia 1º de maio, Lula foi para São Paulo e pediu voto escancaradamente lá para o Boulos. Isso foi filmado e foi transmitido nas redes sociais oficiais do governo. Isso sim caracteriza um abuso de meio de comunicação, mas eu não vi eles entrando no inquérito do Alexandre de Moraes. E mais, a gente viu, a partir da revelação das mensagens do gabinete do Alexandre de Moraes, que eles não tinham um critério de seleção objetivo de quem eles iam investigar. Não, eles selecionavam os alvos, da direita invariavelmente, e aí eles pediam para os assessores, para quem fazia a investigação, ir atrás de alguma coisa contra aquelas pessoas. Isso é absurdo. E aí eles selecionam o Pablo Marçal e não mostram qual foi o critério. O ministro Alexandre de Moraes, como você viu ali, ele justifica dizendo que seria uma apuração da Polícia Federal sobre casos de uso sistemático indevido do X para propagar desinformação. Hã? Tá bom, mas qual é o critério? Quais foram os outros selecionados? Por que os outros não têm intimados? Só o Pablo Marçal que enquadrou nesse critério? Quais outros perfis foram analisados? E lembrem que a gente tem todos os indícios, a partir daquelas mensagens vazadas pela Folha de São Paulo, mensagens autênticas, mensagens vazadas por um whistleblower, por alguém de dentro que denunciou, não são de origem criminosa. A gente tem indícios de que eles selecionam alvos e que depois vão atrás de evidência. E aí, vejam, o STF que chegou a anular a condenação do Lula, falando que o Moro teria levantado o sigilo, usado o depoimento do Palocci uma semana antes da eleição, dizendo que isso quebrava a imparcialidade. Agora, o mesmo STF que condenou o Moro, que julgou o Moro imparcial por conta disso, ele faz 10, 100 vezes pior. A mesma imprensa que detonou o Moro por causa daquela liberação desse termo de depoimento do Palocci uma semana antes da eleição, agora passa pano para o STF. Isso é absurdo demais. Mas vamos para o segundo ponto, que também é absurdo. O Moraes fez isso na véspera da eleição, intimando só o Marçal sobre o uso do X, numa investigação de que o Marçal não é parte. O Marçal não é parte da investigação do X, ele não é destinatário da ordem, ele não tem obrigação de cumprir porque ele não é destinatário. Num processo, a decisão judicial só vincula quem é parte. E o Marçal não é. E aí o Alexandre de Moraes, que não decide sobre a volta do X, intima um dia antes para saber se o candidato está usando o X e só ele. Quando o X já pagou a multa, já constituiu o representante legal, isso, gente, prova que ele está interferindo na eleição. O Marçal não podia ser intimado, ele não é parte no processo. Por que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, não decidiu sobre a volta do X? Isso aqui é, mais uma vez, absurdo, por mais uma razão. Em terceiro lugar, eles estão querendo enquadrar o Marçal em abuso de meio de comunicação.
O que é abuso de meio de comunicação? O abuso de meio de comunicação acontece quando... Eu vou deixar aqui um textinho aqui sobre abuso de meio de comunicação para vocês em seguida, tá? Mas olha só, o que acontece no abuso de meio de comunicação? Acontece quando um candidato explora indevidamente, usa indevidamente, é beneficiado indevidamente na rádio ou na TV. Por que só na rádio ou na TV? E porque rádio ou TV são concessões públicas, são serviços públicos. Eles são um canal especial que é outorgado pelo poder público, então rádio e TV tem que dar igualdade entre os candidatos. Não é o caso, aqui é rede social. Em segundo lugar, existe abuso de meio de comunicação quando os canais oficiais do governo divulgam um candidato ou promovem um candidato, como aconteceu em relação ao Boulos. Mas aí o Boulos e o Lula não são intimados, quem é intimado é o Pablo Marçal. Em terceiro lugar, o abuso de meio de comunicação foi expandido por entendimento dos tribunais recentemente num caso envolvendo o Francisquini. E veja aqui qual foi a tese que foi usada. A tese é a seguinte: o uso de aplicações digitais e mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários em benefício do candidato, pode configurar o abuso de poder econômico ou o uso indevido de meios de comunicação social, caracterizadas lá na lei das inelegibilidades. E aí fala que a gravidade da conduta para que se configure um abuso de meio de comunicação deve ser averida com base em vários parâmetros, como o teor das mensagens, de que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado, o alcance desse ilícito em termos de mensagens veiculadas, o grau de participação do candidato nos fatos e se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Então tem uma série de critérios. E aí eu pergunto, e aqui é um ponto importante, tá? Para caracterizar um uso indevido de meio de comunicação, você tem que ter um abuso do meio de comunicação que configure aí um excesso. Eu trouxe aqui de um outro site aqui da editora JC, um trecho que é bem pertinente para vocês entenderem esse tal do abuso de meio de comunicação, tá? Diz o seguinte: em suma, o uso indevido do meio de comunicação se configura pela utilização dos meios de comunicação social, aí incluídas as emissoras de rádio, televisão e imprensa escrita, de modo relevante, com o objetivo de beneficiar ou prejudicar determinada candidatura. A gente acabou de ver que os tribunais expandiram isso aqui também para a rede social. Mas aí presta atenção no que diz em seguida. Como em toda forma de abuso, há que ficar claro ter havido um excesso na utilização do meio de comunicação. E, ainda que o Pablo Marçal tenha utilizado um X que estava vedado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, vedado, mas o Pablo Marçal não era parte, lembrem disso. Ainda que tenha feito isso, qual é o benefício para o candidato se ninguém podia acessar o X, se tem uma grande proibição? Poucas pessoas vão ter acessado, isso aí vai ter repercutido para poucos brasileiros, vamos colocar assim, com acesso ao X, porque o acesso ao X está simplesmente vedado no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles derrubaram os acessos via Anatel. Então, como que você vai falar em abuso de meio de comunicação numa rede social, em tese, proibida, que alcança poucas pessoas? Isso parece até mesmo contraditório. Como vai ter benefício? Como vai evidenciar aqui um benefício? Gente, isso aqui tudo que você viu é muito absurdo. É muito absurdo. A gente vê um ministro do STF, que não é nem da Justiça Eleitoral, usando um inquérito em que o Pablo Marçal não é parte, para mandar intimar um dia antes da eleição um candidato que está dentro da liderança e usa isso contra o candidato numa ação que é uma interferência escancarada no processo eleitoral, num caso em que o Pablo Marçal não é parte, é algo absolutamente impensável numa democracia. Impensável, mais uma vez, é 100 vezes pior do que aquilo que eles criticaram que teria sido uma atuação indevida da Lava Jato, quando lá não era. Mas aqui escancaradamente pinçaram o Pablo Marçal, não analisaram, não mostraram nenhum critério objetivo de seleção dele, não explicaram por que outras pessoas não foram selecionadas. Quando o Lula foi lá e beneficiou o Boulos em abuso escancarado dos meios de comunicação social, usando o canal oficial, aí eles não vão parar no inquérito do STF. Mas aí o Marçal vai, e mais uma vez, aqui eu não estou defendendo o Marçal. Se ele fez coisa errada, se ele espalhou fake news, que o único caso de fake news ser crime é justamente dentro do contexto eleitoral. E é um crime com pena pequena lá, mas se ele fez, que ele pague pelos crimes dele. Que ele responda, que ele pague a indenização pro Boulos, se fez, que seja apurado, mas de acordo com o devido processo legal, não com uma interferência eleitoral absurda a partir de um STF sem limite, que tem censurado, que tem abusado, que tem derrubado canais, que tem feito prisões indevidas e que já na eleição anterior
abusou e interferiu nas eleições, derrubando uma série de conteúdos legítimos, dizendo que era fake news, quando naquele caso, nas eleições passadas, se tratava de opiniões, como aquele vídeo do Nicolas, do se teu filho chegar drogado em casa, faz o L, por aí vai, que o Nicolas falava isso, que era evidentemente uma opinião, uma projeção de comportamento futuro do que ia acontecer no futuro, e não era uma exposição sobre fatos falsos. Afinal de contas, o que vai acontecer no futuro jamais é um fato, é uma opinião sobre o futuro. Voltando para cá, como impedir isso? Como barrar o Supremo Tribunal Federal? Olha, se a gente quer barrar, se a gente quer controlar, se a gente quer um sistema de freios e contrapesos, a gente tem que apoiar aqueles que lutam contra os abusos do Alexandre de Moraes. Candidatos que têm essas pautas, partidos que têm essas pautas, e o Partido Novo é aquele que mais se opõe aos abusos do Alexandre de Moraes. É quem mais representou contra o ministro Alexandre de Moraes, é quem propôs a CPI do abuso de autoridade na Câmara, que coletou assinaturas suficientes, só não foi instalada porque o Lira não age. Essa foi uma ação, uma iniciativa do deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo, é ainda a Partido Novo, do senador Eduardo Girão, que se coordenou o pedido de impeachment recente do ministro Alexandre de Moraes. O Novo entrou com uma série de medidas judiciais e extrajudiciais contra o ministro Alexandre de Moraes, é aquele que mais se opõe ao regime de censura e de abusos e arbítrios judiciais no Brasil. Então, eu quero convidar você para você escolher um candidato do Novo. Lembre que quando você, no nosso sistema proporcional, escolhe um candidato e vota nele, o teu voto pode eleger outro candidato do mesmo partido. Dentro do nosso sistema proporcional é assim que funciona. O teu voto acaba indo para o partido e não para o candidato. Por isso é importante escolher partido. E se você quer escolher um candidato bom, um candidato desse nosso time, basta você entrar lá no Google, vou mostrar aqui para você, acompanha comigo, digita candidatos Novo. O primeiro link que vai aparecer, você clica candidatos 2024, vocês colocam ali o seu estado, eu vou colocar aqui o Paraná, coloca a sua cidade, eu vou colocar aqui Curitiba. E você vai ver, clica em buscar, e você vai ver todos os candidatos aqui de Curitiba do Novo. No meu caso aqui, eu tenho o meu candidato, que é o Guilherme Kilter, 30.300, precisa acompanhar aí, 30.300, deixa eu só ajustar a tela aqui, ó, 30.300. Então, se você é de Curitiba, fica aí a recomendação, se você não é, escolhe um candidato desse time, que se opõe, é o time que mais vota contra o Lula, mais se opõe aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, defende a vida, o empreendedorismo, o trabalho, defende o combate à corrupção, defende as liberdades, a liberdade de expressão, a geração de emprego e renda, a segurança pública, colocar bandido na cadeia, a vida, a família, o indivíduo. E para a gente mudar o Brasil, eu conto com vocês. Nessas eleições, no dia 6 de outubro, amanhã, se você quiser votar no time, vá lá e digita 30 e confirma. Conto com vocês.